Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal, sempre falando com uma pessoa muito importante da área de atividade física, de esportes, de várias modalidades. Hoje o nosso convidado é um camarada que tem muita história para contar. Eu estou falando camarada, mas é um senhor camarada, sim senhor, professor, mestre, doutor Luzimar Teixeira. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Olá. É um prazer muito grande poder estar aqui nesses momentos que anteciparam aqui, a gente já trocando algumas ideias e lembrando coisas gostosas dessa nossa vida acadêmica e nosso início e percorrer na nossa escola. Por falar nisso, deixa eu pegar uma informação. O senhor é mineiro de Itajubá e veio para São Paulo só pela faculdade ou não? Não, na realidade eu sou paulista. Meus pais que são mineiros de Itajubá, né? E quando terminou aquele ciclo do café, vieram para São Paulo para trabalhar, aqui se casaram, mas os meus primos, a minha tia, a irmã mais velha de minha mãe, ficou por lá, e eu sou filho único, e a minha tia tem 8, então esses primos viraram irmãos. Então a minha vida sempre foi Itajubá, e eu continuo indo para lá, construí um chalé, e a minha vida continua sendo férias. Agora, com a história da pandemia, minha mãe ficou por lá, e enfim, Itajubá está no sangue. Isso é bom. O senhor, uma das referências que o senhor tem de juventude também é o Exército. Eu sei que o senhor tem uma grande honra em ter feito parte do Exército Brasileiro. Pô, nem fala nisso, rapaz. Você me faz ficar arrepiado aqui só de lembrar. Eu sou veterano do glorioso EB com muito orgulho. Sou da turma de 70, fui radiooperador da 2ª CIA Leve de Manutenção. Aí, com a pandemia, eu participando das coisas lá em Itajubá e andei postando umas coisas antigas, lembranças do EB, e aí me convidaram a participar do grupo lá do 4º BECOM, lá de Itajubá, e aí participei e participo hoje de todas as solenidades do 4º Batalhão de Engenharia de Combate, que iniciou como primeiro batalhão de pontoneiros, contra os construtores de pontes, né? E são famosos até hoje, eles põem lá 4º BECOM e na frente pontoneiros, né? E a história é muito interessante porque meu pai foi soldado do 1º Batalhão de Pontoneiros, né? Eu tenho a reservista do meu pai guardada. Então é uma história muito interessante, eu tenho muito orgulho do nosso EB, de ter servido o EB, e meus primos lá de Minas todos são oficiais, os filhos ex-oficiais de reserva, viveram na Amazônia, uma história muito longa de família, e até hoje agora são sobrinhos que estão lá na Amazônia, na área de saúde, como oficiais do Exército. Olha, que eu não imaginei que o senhor era tão fã do Exército. Eu sabia que o senhor gostava, que o senhor tinha uma grande honra em fazer parte, mas senti que eu mexi ali, ó, no fundinho da emoção. Isso é bom, isso é muito legal. Aí o senhor estudou, fez a educação física na USP, mestrado, doutorado, e acabou optando por uma área bem específica que a gente vai conversar num outro bloco. Daqui a pouquinho eu vou falar dessa questão aí, mas eu queria começar falando sobre uma outra paixão sua também. Eu sei que o senhor não sei se hoje ainda é diretor, mas foi diretor durante um tempo do Centro de Práticas Esportivas da USP. Queria que o senhor contasse um pouco dessa história para a gente. Olha, uma história longa. Vamos lá, vou tentar Vamos lá, não resumir. tem problema. Eu digo assim, às vezes, que eu nasci e me criei na USP, né? Lá eu cheguei como aluno de graduação em 76 e nunca mais saí. Percorri toda a minha vida lá, comecei como estagiário no CPUSP em 77 e, por algum motivo, aconteceu, tinha uma professora lá que trabalhava com os deficientes naquela época e ela entrou numa gravidez de alto risco e lá ficaram os deficientes naquela época abandonados, não tinha professora, e o diretor na época era o Boaventura, que você conhece Professora, muito bem. eu fui monitor do professor Antônio Boaventura com muita honra. Grande mestre, grande professor. E ele me chamou, e você lembra como ele tratava a gente, né? Moço. Ele nunca falava professor. Me chamou moço. O senhor é que tem alguma experiência em trabalhar com essa clientela? E lá fui eu, em 77, 78, já assumir as turmas de deficientes da USP, e lá fiquei porque a Tânia, que era professora, depois se afastou definitivamente, e as turmas, desde então, continuaram comigo, e eu implantei aquilo que era, naquela época, chamado condicionamento físico especial,
se transformou no que hoje nós chamamos, teve uma época chamou-se Núcleo de Atividade Física Adaptada e Saúde, e hoje é o Grupo de Estudos em Atividade Física Adaptada e Saúde. Então, começa lá em 77, 78 comigo, depois teve esse período que você falou, fui diretor do CPUSP, por uns 10 anos eu estive muito envolvido com atividade administrativa, fui assistente de direção por 5 anos e mais 5 anos como diretor, mas sem me afastar das atividades acadêmicas, porque era o momento que eu estava lá na Escola de Educação Física, já como professor, já com disciplina no mestrado, já com orientandos, né? Então, é aquele emprego que a gente brinca, às vezes eu falo que é um emprego português, a gente tem um salário e várias funções, né? Então, eu era professor na escola, era do mestrado, do doutorado, tinha disciplinas, coordenava o grupo de asmáticos da escola, coordenava o grupo de asmáticos e atividade física adaptada do CPUSP, então era uma loucura, né? Mas isso foi a base da educação física adaptada, foi nesse panorama que nasce o primeiro simpósio paulista de educação física adaptada em 86, e ele se repetiu a cada 2 anos por 14 anos sucessivos, até se implantar definitivamente a educação física adaptada no Brasil, com a implantação das disciplinas em todo o Brasil, publicações pelo Ministério e reciclagem dos professores que não tinham informação. Então, foi um percorrer muito interessante para nós chegarmos no momento que nós estamos hoje. A gente está falando de CPUSP, né, o Centro de Práticas Esportivas da USP. Ele é o maior centro esportivo que nós temos em São Paulo ou no Brasil? Como a gente pode colocar em questão assim, de tamanho, de estrutura e de atendimento às pessoas? É o maior da América Latina. Que eu tenha informação, não tem outro. Na época, eu com o Emílio, que é o diretor atual, nós viajamos muito para os Estados Unidos com as equipes de futebol feminino, e fomos visitar vários centros, né? E a gente sempre se orgulhava do nosso, que era muito grande, mas quando você chega em Stanford e outras universidades, você fica pequenininho. Mas aqui na América Latina, até o momento, eu creio que continuamos a ser o maior centro esportivo universitário da América Latina. A estrutura é muito grande. Eu acompanhei à distância, né, as reformas que nós tivemos na própria Escola de Educação Física, na parte do ginásio e tudo mais. Eu sei que eles estão entregando agora um novo material, tá numa condição muito bonita, né? Sim, a escola fez agora, né? Mas há alguns anos atrás o CPUSP fez uma reforma também muito grande. Aquelas quadras cobertas que você conhece, aquele telhado foi totalmente trocado, era ainda do tempo da fundação, né? Quer dizer, da construção, né? Não da fundação do CPUSP. A pista de atletismo, que era o nosso tendão, né? Porque demorou muito, totalmente renovada. Enfim, tem reformas estruturais, as quadras de tênis, quadras externas totalmente novas, reformadas, está tudo novinho em folha. Eu tive a oportunidade de visitar a pista de atletismo, material de primeira qualidade. Eu fui num evento do pessoal da Caixa Econômica. Eu fui participar junto com eles ali na organização. E ele está de parabéns, tá? A pista realmente sensacional. Eu tive aula com o professor Aloísio. E se ele tivesse vivo para ver essa pista, eu acho que ele ia ter um orgulho tremendo. Ficou muito bonita. Sim, eu tenho... eu fui aluno do professor Aloísio, né? E sou muito amigo da filha dele, que é muito interessante. O professor Aloísio era uma figura impressionante. E um dia, dando aula na graduação, eu vi que os alunos não estavam assim, parece que eles não tinham acompanhado o percorrer da história, né? E do nada, eu perguntei, por um acaso vocês sabem ou conhecem, ouviram falar dos nomes dessas pessoas que vocês veem nas portas aqui no corredor? E eles não sabiam. Eu falei, pois é, eu fui aluno de todos esses que vocês estão vendo os nomes nas portas, né? Parece que tem que mexer um pouquinho com esse povo para ver e valorizar a história, né? E eu tenho um orgulho muito grande de dizer que fui aluno do professor Luiz Azevedo. Ele é uma figura excepcional, de um carisma, né? Muito interessante, muito interessante. Aprendi muito com ele.
Nós tivemos a oportunidade de conhecer gente desse nível, o professor Aloysio, o Moacir Dayuto, gente de primeiríssima qualidade no mundo da educação física. Tem gente que acha que o mundo nasceu no mesmo dia que eles, né? Então, vamos separar os Aloysio, né? O Aloysio lá do basquete, com o professor Moacir, e o Aloysio Queiroz Teles do atletismo. Isso, o Queiroz Teles que eu tive no atletismo. O Aloysio do basquete era, assim, tipo, estagiário do Moacir Dailton, né? Eu era aluno do Dailton, e o Aloysio era o auxiliar. Olha que coisa, né? Grande figura também o Aloysio do basquete. Eu tive aula com o professor do basquete, tive aula com o Lula e com o Dante, que também são referências hoje em dia. O Dante está aí nativa. Quer dizer, nativa não, está nativa sim. Ele participou agora desse último encontro de 30 anos de uma das turmas aí, que eu não pude ir. Eu queria ter ido na festa que teve há uns 2 ou 3 anos atrás, acho que foi dos 75 anos da USP, mas foi num dia que era impossível, né? Uma pena que eu gostaria de ter reencontrado o professor Emédio e outros grandes professores que a gente teve contato durante a nossa formação. Uma próxima não deixa de ir para assinar o nome. Lá tem um quadro imenso que todo mundo colocou assinatura lá, dos ex-alunos, né? E eu participei de várias dessas, e participei também porque eu fui um dos primeiros pós-graduandos das primeiras turmas, né? E teve um encontro dos 40 anos aí de pós-graduação da USP. Caramba, eu vou tentar ir na próxima. O nosso programa Confraria dos Esportes dessa semana recebe o professor Luzimar Teixeira, camarada que sabe muita coisa da educação física e tem uma memória privilegiada. A gente vai fazer uma breve pausa, eu volto já, segura aí que eu estou voltando. Estamos de volta para o segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana. Eu tenho a honra e o prazer de conversar com o professor, mestre e doutor Luzimar Teixeira. A gente recordava coisas aí da educação física da USP. Professor, deixa eu perguntar uma coisa que é muito interessante aqui, que é esse seu trabalho em relação às atividades adaptadas e saúde, né? Deixa eu pegar uma colinha aqui para pegar o nome, GEAFAS, Grupo de Estudos em Atividade Física Adaptada e Saúde. Quando a gente fala de atividade adaptada e saúde, parece uma coisa do outro mundo. Mas a ideia é trabalhar com pessoas que requeiram algum tipo de cuidado especial, né? Alguém que tem o quê? Diabetes, alguém que tem algum problema cardiovascular. Eu gostaria que o senhor entrasse um pouco mais no detalhe dessa situação. Isso, vamos falar dessa, então, educação física adaptada. Adaptada a alguma coisa, né? E, neste caso, para as pessoas que apresentem algum grau de diferenciação, né? Uma deficiência, um distúrbio da saúde, ou não necessariamente um distúrbio da saúde. Às vezes uma gravidez. A gravidez, por exemplo, tá bem? Então, uma condição passageira, mas que nos aspectos fisiológicos, a gente tem que levar em consideração o que está acontecendo com aquela gestante e qual é a atividade adequada para aquele período, né? E é lógico que a gente está aqui deixando de lado as gestantes que apresentem alguma complicação, que é o que nós trabalhamos também, porque eu posso receber uma gestante com diabetes gestacional, eu posso receber uma gestante com eclâmpsia, que é a hipertensão, tá bem? Aí é outro caso. Mas a educação física adaptada, ou as atividades físicas adaptadas e saúde lá no CPUSP, elas são voltadas para pessoas que tenham algum problema de saúde, alguma limitação, ou mesmo uma deficiência, tá bem? Então, aí inclui artrite, artrose, as doenças respiratórias, diabetes, aspectos cardiovasculares, fibromialgia, obesidade e assim por diante, tá bem? Cada um tem uma particularidade e a gente atende, tanto naquele momento mais crítico, naquela fase aguda de dor, que tem limitação de movimento, o que nós podemos fazer para diminuir aquela limitação, diminuir aquela dor, que aparatos nós vamos utilizar para diminuir essa dor,
até o indivíduo estar em condições de participar, de começar algum exercício com algumas adaptações e, na fase seguinte, poder participar de um pequeno grupo que tem uma atividade um pouquinho mais assim para grupo e não tão individualizada. Então, a educação física adaptada, esse grupo lá do CPUSP, nós fazemos isso. E aí tem uma equipe lá que a gente pode chamar de de transdisciplinar, como queira, porque nós temos profissionais de todas as áreas, né? A educação física é a mãe, digamos assim, que é ali que nós trabalhamos, mas a gente tem os grupos da fisioterapia, nós temos inclusive professores lá da odontologia, tem um grupo de professores da odontologia que são especialistas em dor crônica, também, que nos ajudam, porque muitas vezes nós temos distúrbios da cervical, que confunde com alterações de ATM, temporomandibular, e nós temos um grupo atuando e está muito bom e muito eficiente, e ajuda a solucionar problemas de dor crônica que, às vezes, o uso de um estímulo elétrico, por exemplo, para eliminar a dor, não é suficiente, tá bem? Então, isso é muito interessante, que a gente consegue resultados interessantes para as pessoas darem o primeiro passo para poder fazer atividade física. Existe alguma limitação de idade para esses grupos ou quem chegar no CPUSP é preciso alguma vinculação com a universidade ou o atendimento é para a comunidade? Vamos falar primeiro de idade. O meu, digamos, mais velho tem 92. Opa, tá meninão. Aí o mais novo tem de todas as idades, eu não sei precisar, né? Eu não tenho hoje grupos de crianças, tá bem? Porque crianças que apresentam algumas limitações têm os grupos específicos no CPUSP, que isso é outra coisa que aconteceu desde aquela época lá de 78, 80, 81. Quando as coisas cresceram, os grupos foram separando. Então, a gente tem hoje um grupo só de remo e futebol para deficiência intelectual, que saiu um outro grupo que nem fiz parte, mas foi criado a partir desse conceito da educação física adaptada, que é um projeto muito interessante. Um dia você puder conhecer, eu te apresento lá, chama-se Remama, que é um projeto de remo para mulheres mastectomizadas. Muito interessante esse projeto, também na área de adaptada. O Bezerra está no meio disso, não? Bezerra está, o Fará está nesse meio, está todo mundo envolvido nesse meio. Porque tem outra parte histórica, né? Eu já vivi muito, então a gente tem muita história. No começo, para implantar a canoagem adaptada, que eu que comecei com o grupo de deficiência intelectual, porque eu era dirigente lá da Special Olympics, as Olimpíadas Especiais Brasil, fui eu que implantei a canoagem adaptada, né? E aí me mandaram lá para Londres para fazer, Londres não, na verdade uma cidade vizinha lá, para fazer um curso, e era um pessoal que estava muito bom na área de canoagem adaptada. Então, hoje, isso está muito bem no CPUSP, tá? Então, tem coisas que estão assim, fora do GEAFAS, né? Que já são filhos que cresceram sozinhos, tá bem? Mas dentro deste guarda-chuva do GEAFAS, aí todas as alterações de postura, gravidez, hipertensão, obesidade, diabetes, artrite, artrose, idosos, né? Aí tem os idosos sem nenhum problema que podem fazer musculação, podem fazer outros cursos. E tem os idosos com esta ou outra limitação que aí fazem comigo. O senhor falava sobre alguns grupos específicos. O pessoal Down tem algum grupo específico ou eles se encaixam em alguma das modalidades? Sim, na deficiência intelectual tem futebol e tem o remo para deficiência intelectual. E aí não tem só o Down, né? Porque tem X frágil, tem outras crianças com limitação intelectual, que a gente hoje não fala mais deficiência mental, tá bem? Eu sempre falo isso em aula, vamos usar a terminologia correta. Então, não é deficiente mental. A palavra mental a gente deixa para doença mental. Então, um Down, por exemplo, ou um X frágil que tem uma limitação, ele é um deficiente intelectual. Então, o CPUSP tem tanto futebol quanto remo para deficiência intelectual. Nossa, são grupos muito diversos aí, várias idades, várias condições específicas. A gente está sabendo um pouquinho mais desse tipo de atividade hoje nessa conversa do Confraria dos Esportes com o professor Luzimar Teixeira. A gente vai fazer mais uma pequena pausa e voltamos para o terceiro e último bloco dessa semana.
Estamos de volta para o terceiro bloco do Confraria dos Esportes. Estou conversando com o professor, mestre, doutor Luzimar Teixeira. A gente está falando sobre atividades especiais. Professor, nessa época de inverno, uma das coisas que acontece muito é a questão respiratória, né? Como que vocês trabalham especificamente com alergia, asma? Eu não sei se o DOPC se inclui também nesse meio. Veja bem, a DPOC já é uma doença... Eu falei DOPC, é DPOC. DPOC, com algumas complicações, né, coisas irreversíveis e etc. Mas não que a gente não atue. A gente tem orientado e a gente recebe alguns casos de DPOC, a gente faz a orientação. Mas no caso da asma, vamos falar das doenças alergorrespiratórias, né? Onde envolve um processo de alergia com uma resposta respiratória. Então, asma e rinite são os exemplos clássicos, tá bem? Que tem uma manifestação de alergia e uma resposta respiratória bem importante. Todo mundo fala da asma, que dá aquela falta de ar, mas na rinite tem a mesma coisa, dependendo do quão sensível o indivíduo é. É óbvio que no inverno tem um agravamento disso por questões ambientais, porque a gente não tem dispersão de poluentes, tem menos vento, o ar frio e o ar seco, ele é um estimulante de vias aéreas, né? Junta isso com a concentração de poluentes, porque não tem dispersão de material particulado, porque tem pouco vento, tudo isso agravam as doenças respiratórias no inverno. E no inverno também a gente tem a chegada do vírus da gripe, tá bem? Então, tem uma atenção especial realmente para as pessoas que tenham problemas respiratórios, aí crianças e adolescentes que já de antemão se sabe que tem uma alergia, tem uma doença respiratória, mas há que se lembrar que tem que ter uma atenção especial com os dois extremos, os bebês e os idosos. Os idosos também são complicados, os meus idosos do CPUSP, eu vivo falando, se você entrar lá no site do GEAFA, você vai ver que tem lá um material didático, e tem um só de problemas respiratórios. A gente dá todas essas dicas, né? Quais são os cuidados com as vias respiratórias para a gente evitar um agravamento de um problema, uma gripe, por exemplo. Não é bem-vindo uma gripe num idoso, e muito menos uma pneumonia. E eu tenho idosos com passado de asma, né? Que a turma fala, eu já curei da asma. E a gente fala, não existe asmático curado, existe asmático sem crise. Então, eu tenho uma senhorinha lá bem idosa que eu cuido dela, ela está perfeita, eu vivo fazendo o teste de fluxo respiratório dela, está com a medicação correta, faz a higiene correta de vias aéreas, passa o inverno sem nenhum problema. E até hoje ela lembra, nossa, eu sofria tanto com a falta de ar. E às vezes eu lembro o título que eu dei numa publicação para professores de educação física. Asma, 2 pontos. Informação é o melhor remédio, porque por vezes é a informação que está faltando. A gente só fica pensando na bombinha, né? Se não tiver com a bombinha, socorro. Professor, o uso da máscara nesses 2 últimos anos aí, por conta da pandemia, isso aí trouxe alguma coisa específica para o público que vocês trabalham? Olha, se por um lado podia proteger, né, de receber alguma coisa, mas por outro lado tem aquela questão se a pessoa não estava se recontaminando com alguma coisa, tá bem? Porque o uso não era constante, podia ter uma contaminação. Tendo a contaminação, ele está respirando aquele ar e se contaminando novamente. Então, são coisas que têm prós e contras, né? Ficar o tempo todo com máscara, algo me diz que não é muito saudável, né? Sempre que tiver ao ar livre, é bom estar livre dela, né? Mas, enfim, ela parece que ajudou na defesa de algumas coisas, como ajuda em situações de gripes, né? Como acontece em outros países que têm o hábito de, em momentos de gripe, para evitar a disseminação do vírus, usar uma máscara. Então, se a pessoa sabe que está com a gripe, está espirrando muito, é de bom tom usar, não resta dúvida. Nós temos esses aspectos todos ligados à época do frio, né? Na época do calor, eu tive uns 2 ou 3 alunos que tinham um caso que era muito esquisito, me parecia, mas parece que não é tão fora do padrão assim, que é uma alergia ao próprio suor. Isso também é uma descoberta recente ou eu que estava mal informado?
Não. Isso já existe. Eu vou tentar resumir. É o que a gente chama de alergias por estímulo físico, tá bem? Então, o exercício é um estímulo físico. A gente tem um evento chamado broncoespasmo induzido pelo exercício, tá bem? O exercício é um claro provocador. A gente tem o calor, que é um estímulo físico. Então, a gente tem a urticária pelo calor. Nós temos a urticária pelo frio, tá bem? E a urticária colinérgica, que é essa que está se referindo, que é o indivíduo quando começa a correr, que eleva a temperatura corporal, começa a transpirar, e ela é chamada de urticária do suor, porque ele começa a reclamar de coceira e um vermelhidão aqui nesta área do pescoço e aqui do colo, essa parte alta, que ele começa a transpirar e começa a ficar vermelho, né? Essa é a urticária colinérgica. Então, é o estímulo físico. Então, em ambos os casos aí, se o indivíduo pega uma pedra de gelo e põe na pele, ele vai ter ali uma reação. Essa é a urticária do frio. Ele anda de bicicleta sem luva no frio, a mão fica inchada, é a urticária do frio. Tem a urticária do calor, se o indivíduo entrou na sauna, né? Então não foi o calor, o aumento da temperatura corporal porque ele está correndo, e sim porque ele entrou na sauna. Ele vai ter uma urticária, vai ter uma coceira generalizada, né? Que é a urticária. Então, é um estímulo físico, são sensibilidades, são pessoas que têm uma característica diferente, tá bem? E ao receber um estímulo, frio ou calor, ou exercício físico, elevação de temperatura corporal, ele tem uma manifestação alérgica, com prurido, coceira, edema e etc. Isso aí, então, parece que é menos incomum do que eu pensava. E tem tratamento, professor? Não, tranquilo. Obviamente, se o indivíduo sabe, ele tem urticária pelo frio, ele vai se proteger para pedalar, proteger as áreas, os lábios, etc., porque vai inchar mesmo, tá bem? Se tem urticária pelo calor, não vai entrar na sauna. Se ele tem a urticária colinérgica e vai correr no dia do calor, existem medicamentos, terapêutica preventiva, que evitam que os mediadores químicos que são liberados, porque é a característica do indivíduo, esses mediadores não sendo liberados não vão provocar a reação. Então, são medicamentos sem efeitos colaterais, porque eles simplesmente fecham a porta para não liberar os mediadores que vão provocar esse tipo de reação alérgica, tá bem? Não tem nenhum problema. É o que a gente brinca, a gente mata no ninho. Exatamente, é isso aí. Legal. No Confraria dos Esportes dessa semana, eu tive a honra e o prazer de conversar com o professor Luzimar Teixeira. Nosso tempo é curto, eu gostaria de que a gente possa fazer uma visita, conhecer não, né, porque eu já conheço bem, mas retornar ao ambiente do CPUSP e que o senhor nos apresente as novidades que tem ali e conversar também um pouquinho sobre os cursos que o senhor comanda lá na FMU, que eu sei que são de muita qualidade também. Eu queria agradecer demais a sua participação, professor. Muito obrigado, foi um prazer. A FMU também faz parte da história, né? Eu implantei os primeiros de adaptada lá no ano 2000, 2001, e funciona até hoje. De lá saíram os cursos para o Brasil todo. Nós chegamos a ter 25 cursos simultâneos de educação física adaptada pela FMU e pela Gama Filho no Brasil inteiro. Hoje está por aí, mas a gente está muito no esquema EAD, né? E até isso foi reforçado aí com a pandemia. Tudo funcionando a todo vapor na área de educação física adaptada. E a FMU é uma das pioneiras aí que a gente implantou lá no ano 2000, 2001, o curso de educação física adaptada, que funciona até hoje, já formou muita gente, e de lá saíram mestres e doutores já. Tem um doutor, que eu fui banca dele no mestrado, doutorado, ele é da psiquiatria da USP hoje, e é lá nosso aluno da FMU. É um grande parceiro e é professor dos nossos cursos até hoje. Minha esposa foi sua aluna num dos cursos, na turma 250. A famosa turma 250, famosíssima. Tenho fotos dessa turma até hoje. Professor, eu gostaria muito de agradecer, então, a sua presença. O Confraria dos Esportes dessa semana recebeu o professor doutor Luzimar Teixeira, um camarada que sabe muito dessa área. E a gente volta na semana que vem. Muito obrigado, professor. Você que nos acompanha também, muito obrigado pela companhia e até a próxima.